técnico, voltamos aqui para continuar a nossa live. Que o Pedro até é um moço que fala bem. O que é que vocês acham? Acham que estão a gostar da live? Deixem aí os vossos comentários. Que por isso é que ele é professor. Que ele até entra aqui, Sabes o que é que bota a aconteceu, câmera e Lionel? até fala. O que é que se passou? Isto foi uma das marcas de tinta da concorrência. A Winsor Newton ou a Talents. Ouvi-me a dizer muito bem, achei que eu fui comprado por ti. Então mandaram o vídeo abaixo. Foi o corte de energia. Mandaram em abaixo a cena. Mas ora, portanto, estamos aqui a falar então desta importância que tu sentes nos materiais e se calhar é um bocadinho daquilo que eu falei ontem, não sei se concordas ou não, que já entrei com pouco tempo ontem na aula e aproveitei o teu gancho da parte da criação autoral e do que é importante, estavas a explicar muito na tua parte teórica, o que é importante ter para se desenvolver um projeto autoral e eu acrescentei ali que a matéria também pode ser um elemento muito importante nessa identidade artística que cada pintor pode ter. O que é que tu achas dessa parte? Totalmente de acordo, porque eu todos os anos vou variando as aulas. Dou sempre a mesma matéria, mas vou acrescentando coisas, vou tirando outras. E há um exercício que este ano não vou dar à turma, que é dar uma forma de descobrir a sua árvore genealógica. Quem são os artistas de referência? Eu digo para escolherem, imagina, 30 pinturas, e depois não digo o que é que são as fases seguintes do exercício. As fases seguintes do exercício a pessoa vai afunilando e no fim chega a um rol de 7 e vai tentar, dessas 7 pinturas de que gosta, que não são as pinturas mais conhecidas do mundo. São as pinturas que mais lhes dizem coisas. Nós muitas vezes vamos associar as que são mais um sucesso com aquelas que nós achamos que são as melhores para nós. As que mais nos tocam, dizendo de outra maneira. E a dada altura, quando chegamos a um rol de 7 imagens, aqui o que eu sugiro é, agora vão olhar para estas imagens e dou uma lista de vários parâmetros. Um deles é a temática, a composição, a cromatismo, e um deles é esta parte mais plástica, que acho que vem muito a propósito do que tu dizes. Eu este ano não dei este exercício à turma, então mesmo a apresentação refiz ali algumas coisas porque fugia, porque a da altura entrava com isso. A partir do exercício que tenho vindo a fazer, vamos atender a isto, mas claramente que, até pelo exemplo dos artistas que eu te dei, um Rembrandt, um Goya, um Frank Auerbach, mesmo um Luciano Freud, uh, são artistas que eu gosto muito deles. Eu acho que gostaria deles, mesmo que eles pintassem rolos de papel higiênico. Eu gosto deles pela carga que eles põem, o dramatismo que eles põem ao pintar. Ou seja, é muito mais do que só a imagem. É a tinta transformada depois num tema. Uhum. Isto claramente que os define como artistas. Nós olhamos para um Rembrandt e é isto. Se o Rembrandt hoje pintasse, sei lá, uns ténis de uma marca qualquer, aquilo continuará a ser um grande Rembrandt, continuará a ter aquela luz mágica e continuará a ter aqueles nacos de tinta. Portanto, há coisas que são autorais, independentemente, pode ser a temática, mas muitos destes artistas do passado, eles às vezes, até pelas encomendas, foram fazendo coisas diversificadas. Por exemplo, o Rembrandt tem poucas paisagens conhecidas, mas nós conhecemos, quando olhamos para aquilo é Rembrandt. É Rembrandt Uhum. pela luz e o dramatismo lumínico, luz-cor, e também pela pincelada. Eu acho que isto é claramente autoral. Olhamos para um Turner e aquilo é para lá da questão da representação. É a forma como ele pinta, como ele põe aquela densidade toda, às vezes com espátula, com tudo. Aquilo é uma salganhada e, no entanto, aquilo funciona. Portanto, eu acho que às vezes a pessoa fica muito presa, e eu vejo isto na faculdade, a racionalizar como é que pode chegar a uma coisa que seja sua. Eu Uhum. vou fazer isto que ainda ninguém pensou. Mas isso pode ser quase do campo só teórico. Um escritor também se debruça com isso. O meu próximo romance vai ser sobre isto ou sobre aquilo. E a dada altura, a componente artística, quando estamos a falar de pintura, tem esta parte criativa, as nossas temáticas, aquilo que nós queremos expressar, mas não é só isso, porque isso também um escritor faz, também um dramaturgo faz, um músico faz. É muito como é que nós pomos em prática. E a forma como alguém cozinha um arroz ou alguém tem um prato que só faz daquela maneira, isso é de autor. E claramente a forma como tu pintas, a forma como tu pões a tinta, as pinceladas que dás, é muito teu.
Por isso é que eu debato muito com uma pintura que seja só questão da imagem. Dizia ontem, muito próxima da fotografia, porque se é só isso e se não deixa nada que é próprio da pintura, e acho que uma das coisas que caracteriza a pintura é a sua matéria, como há bocado eu dizia, aquilo que diferencia um pintor de um cabeleireiro não é a cor, mas é a matéria plástica. Eu acho que isso dá-nos muita identidade. Ou ajuda a computar outras coisas, que pode ser a Exatamente. temática. Eu dizia isso ontem, que é a vida rica que cada um tem, claramente, isso deve trazer para o seu trabalho. Porque é uma coisa muito genuína, é muito espontânea, é do nosso manancial, vem da nossa vida. Não estamos a ir buscar coisas fora. Mas podemos acrescentar a isso uma plasticidade que é nossa. Eu acho que isso só vem com muito fruto, com muita pintura. Nós podemos teorizar. Vou fazer uma pincelada que ainda ninguém fez. Mas se aquilo não nos der gozo, em menos de um ano aquilo cai. Porque senão torna-se uma função. És quase um funcionário, não é? Estás a fazer aquilo por obrigação e não por gozo. O gosto tem que existir, e tu certamente sabes, e eu também posso partilhar essa experiência, que quando queremos avançar com alguma coisa, o gosto tem que estar cá. Então nós temos que gostar muito daquilo. Porque Eu é vamos logo meio sofrer caminho, tanto, eu é logo vamos meio sofrer caminho para tanto, deixar de lado se a coisa não vai gostar, não é? Porque não vamos restringamos aguentar a logo. pressão. Não vamos Exatamente. aguentar a pressão e por isso tens mesmo que gostar e gostar de sofrer, mas gostar de estar a fazer aquilo a sofrer, Sim, sim, sim. porque vamos ter que penar um bocado e faz parte do processo, é aceitar um pouco isso. Pedro, já estamos aqui quase com 1h30 de live, É, 1h20, vamos fechando. aqui apagaram uma luz, mas entretanto continuamos aqui com problemas técnicos, mas sempre aqui a trabalhar. Foi incrível esta live, de todas as temáticas. Estava muito ansioso para falar contigo. Aliás, este é um convite que durou quase meio ano. Não É foi? verdade, Foste mais é verdade. resistente até agora. Eu fui estando. Não por falta de Foste vontade de falar contigo, mas não, ainda não é agora. deixa-me Deixa passar isto ver, deixa ver. primeiro. E foi. Mas foi ótimo para. Acho que entraste numa boa fase. E agora queria-te deixar mais duas questões. Que era quem é que tu gostarias de ver aqui nas nossas lives? Quem é que me propões para uma próxima entrevista? E caramba, essa é nova. É fácil. Se estivéssemos juntos, se estivéssemos sozinhos, eu dizia assim: deixa-me pensar a minha de outra resposta. Que é uma forma ponderada de estar no mundo, não é? Mas Também como posso tem de fazer. ser. Não, mas agora em Talasco vou ter que dar resposta. Gostas do desafio? Gostava muito que fosse o Ricardo Leite. Não sei se ele o fará, mas o Ricardo Leite Posso era lançar o excelente. convite. Porque Ok. ele vive a pintura, delira com pintura e é das pessoas com quem eu mais vou aprendendo sobre pintura. Eu acho que parte da vida dele pauta-se pela pintura e com ele aprendi imenso. Portanto, vamos esperar por ele. É bom conversador. Acho que vais ter que me ajudar a convencê-lo. Não sei qual é a Certo, receptividade sim. dele para Se não, eu uma dou-te uma dinâmica destas. alternativa, mas já não agora ao vivo. Mas Depois esta então acho. negociamos mais à frente. Esta, claramente, que todos beneficiaríamos em ter um Ricardo Leite a falar sobre o seu trabalho e sobre pintura. É daquelas pessoas com quem eu mais. Agora vou descobrindo mais alguns artistas em que estão a falar de pintura em si, mais do que para dos temas. Esta tinta é mais isto, é mais aquilo, portanto, aquelas coisas de nicho. E é um gosto ir ver exposições com ele, é um gosto, eu vou tendo esse privilégio, portanto, é como tenho o privilégio de ir à casa dele, ir vendo as pinturas em processo, irmos conversando sobre isso, mas é alguém que eu vou sempre aprendendo muito e é uma das pessoas de quem eu vou perguntando sobre pintura. Ótimo, ficou aqui a sugestão. Outra questão, também já viste as newsletters, andam a desleixar um bocadinho nessas dicas. Alguma coisa que tu vês como professor e como trabalhas com alunos e artistas de vários níveis de conhecimento e de dificuldades, qual é que achas que poderia ser a newsletter ou a temática que tu achas, olha, fala neste tema que eu isto estou sempre a explicar, ou sinto esta dificuldade a entender, ou os alunos a entenderem, e achas que poderia ser interessante eu abordar essa temática ou esse tema dentro da parte da matéria?
Há uma, mas a questão é que a da altura os temas repetem-se. Há uma, e nós Posso falámos de dar, ontem, que é. posso dar a volta depois de outra forma, de falar de trás para a frente, de frente para Eu trás. acho que é fatal e que faz muito. É o que deixa muitas vezes os alunos ou os artistas desconfortáveis, que é o envernizamento. Chuta-se para canto de todas as maneiras e feitiços, mas eu acho que já falaste Dei um bom disto de muitas exemplo ontem. maneiras. Dei um bom exemplo Como? ontem, se calhar. Dei Deste, um bom exemplo. mas é muito isto. As pessoas têm, porque estragam sobras. Quer dizer, Não se estragam estraga. sobras Não com se mau estraga. envernizamento, não estragam, mas Sim. implica depois estar a retirar a verniz. E já é uma coisa que o artista tem a competência Sim, certo, certo, sim. para o fazer. Mas podem contactar a Uh, Data de Cor que damos a solução. Nós no outro dia já fizemos isso muitas vezes, que é enviamos Certo. telas cá a alunos que Querem gostam vernizar e eu faço de o esse fazer. processo. Mas desde questões, isto é outra forma de fugir à pergunta, respondendo sobre a mesma questão do envernizamento, porque são coisas onde eu vejo mais os alunos a assoviar para o lado. Essa é Tem a ver com exatamente uma isto boa e tem expressão. mesmo a ver com o tempo de esperar uma obra a ser envernizada. Eu dou aquela máxima que é tipo os medicamentos, que é 6 meses, mas sei que com o secatiz e não sei o quê, não preciso de 15 tanto. dias. Exatamente. Sei que, então, se for verniz de retoque, menos ainda. Muitas vezes Sim. o que eu tenho alunos que fazem é porque levam uma obra para exposição ou isso e dizem, vamos dar aqui um verniz de retoque. Como aquilo é tão diluído, funciona quase como uma velatura. Mas é daquelas coisas em que eu mais sinto que tenho que ir sendo pedagógico, porque depois das outras coisas da própria pintura, eu acho que, como durante a aula isso está sempre presente em todas as aulas, aquilo vai se sistematizando. Onde o tema não surge sempre, mas surge mais em alturas de exposições, ou alguém tem que entregar um quadro, não sei o Sim, quê, uma ou encomenda assim. ou assim. Uma encomenda. E é nessas alturas que eu sinto-me obrigado a recapitular e a dada altura, quando vejo por mim, os alunos dizem, enverniza ao professor ou eu deixo assim. A mandar a dica. E eu Que bom rapaz que confesso aqui. és. Não, e eu confesso aqui uma coisa que também foi contigo que eu aprendi a infernizar. Ok. Numa das vezes que tu foste à faculdade ter comigo, Eu acho que foi a tu, primeira logo. Não logo na foi? primeira, Estamos tu a... falaste de verniz, as pessoas até compraram, não só compraram verniz, como compraram cera. E as Sério, ceras na bom. aguarela, as ceras na aguarela também deixam as pessoas boquiabertas. Ou Já, seja, funcionamos terminar bem. uma aguarela, poder pôr cera e depois eu A ponho tirar uma água lá para gotinha cima. e ela anda ali assim a A flutuar. Eu passear. tenho uma aguarela que está desfeita, que era uma aguarela do Porto, em que de um lado está encerada e do outro não. Eu ponho uma gotinha em cada ponta e agora uma já está totalmente Desbatida, sem assim. tinta, não é? Porque a aguarela reativa. E a outra eu ando ali a brincar com a gota. Portanto, acho que há imenso caminho na parte dos envernizamentos, mas foi contigo que eu aprendi a envernizar de uma maneira que eu acho que nunca mais ponho a pintura em xeque, nem com os feridos a meio, nem com as zonas mais manchadas, outras que estão em Então, falta. tens conseguido, apesar de ter... Porque acontece muito isso, eu dou formação, explico, intensifico, às vezes uma explicação, e às vezes mesmo assim sinto alguns pintores com alguma resistência a conseguir o resultado que eles esperam. Às vezes não está assim tão mal, ou não está horrível, mas eles, aquele pelinho, aquele cantinho ali que ficou, e eu, sua colecionador vê, eu, tipo, relaxa, é melhor isso como está do que não fazeres nada. E é processo erro, tipo, vai-se fazendo, vai-se melhorando, e Tenho aqui uma questão que é as minhas, como elas são pô, densas, e eu sei que as passado tuas um são ano fáceis, as tuas são fáceis de invernizar porque pela é plasticidade que tem, pulverizando. não se nota os defeitos, entre Não, aspas. não, Mas não é tu isso. pulverizas? Não. Para pulverizar vais ter de ser tu. Achas que eu vou pulverizar aqui? Não, isso tem de ser contigo, que é tudo hermeticamente fechado. Não, porquê? Porque eu sei que tenho obras que, passado um ano, elas ainda estão diferentes. Por causa da. Certo. Porque há partes da tinta que eu adiciono cera para encorpar e não enrugar, mas às vezes há partes que eu deixo a tinta densa e ela vai encurtando. Uhum. E eu assumo isso claramente. E eu sei que lhes preciso dar tempo, senão mata tudo, não é? Portanto, elas Sim, precisam, elas precisam de nesse caso tem que ser respirar. mesmo a Elas pulverização. precisam de respirar. E elas, a respirar no sentido de terem tempo para fazer o processo delas e estarem 2, 3 anos antes de eu tentar perceber se aquilo já está ou não. E Já está, quando não está. for, algumas vão ter de ser, como tu tens infernizado, muitas aí em casa, que eu bem sei que é pulverizando Pronto. a coisa, que é o que se garante. A Sim, mas as ótica. minhas nunca é pela questão do pelo.
Não, as minhas nunca. É que o pelo menos pelo que não se nota até à Não se nota. espiada. Mas Por eu acho isso, que aqui vai ter é que ser dos ao contrário. capítulos, mas para te dizer, ah, foste muito, muito claro. Eu percebi imenso e hoje muitas vezes envernizo e explico aos alunos, ah, mas eles. Aquilo que acontece é eu acabo por estar sempre em aula a explicar como é que se processa e a fazer a pintura do aluno. Porque E eles já sentem está, ele sempre fica todo contente por acaso. e eles sentem Já sempre na fica feito. dúvida, mas eu acho que é uma coisa que se tem. Mas desde as coisas, quando é que se pode envernizar? E depois alguns, mas eu não gosto do verniz que depois fica tudo brilhante. E eu mostro sempre, agora já não tenho. Tinha 3 pinturas na Utopia, que então foram para a Suíça, que estavam envernizadas e aquilo é mate. Ninguém diria que aquilo estava envernizado. Mas está aí é a questão da proteção, não é? É isso que conta muito. Eu digo assim, mas ele pode ficar envernizado exatamente igual como está, embora às vezes ajude a uniformizar a questão dos brilhos, mas Exatamente. muitas vezes os alunos na UTP até vão dando velaturas ou pelo processo de dar um verniz de retoque, aquilo uniformiza a coisa, mas há aqui muitos mitos sobre o Sim, envernizamento, sim, sim. É, realmente, portanto, é isso e os esportes acho que são sim, as principais sim. dores. Mas os esportes, há pessoas que nunca se aventuram e usam Uhum. sempre tela ou o que for. O envernizamento, as pessoas precisavam de envernizar para proteger a obra e se viam para o lado e não o fazem com medo Que de vai estragar tudo, estragar e o que que vai criar o seja. caos e que vai danificar. Sim, é um bocadinho isso. Vou tentando fazer o meu papel, tu também fazes o teu muito bem Certo? e vamos tentando E vamos aqui. fazê-lo na Utopia também juntos Vamos sim, depois. senhor. Vamos sim, senhor. Por isso, workshops de envernizamento pode vir a acontecer ou vai acontecer brevemente pós-inauguração, por isso, se Sim, calhar nós, mais para o entretanto, final ainda nos deste ano, encontramos para falar de inauguração. Vamos ter que arranjar um esquema para fazer isto em fazemos outra conjunto para falar live, de inauguração, fazemos aqui para outra trazer live as também pessoas para falar. todas à Utopia para apanharem esse fim de semana, porque vamos ter desde cinema sobre Vai arte, ser uma mega retrato. cena, vai ser Vai uma ser uma mega mega cena. cena. Vai ser uma mega cena. Pedro, Com o patrocínio das tuas tintas e com desconto. Portanto, é um momento ótimo para as pessoas. que Até quem mais nunca podemos fazer, experimentou, não é? poder experimentar no local as tuas tintas. Vai ser um momento para isso, ter uma banquinha de demonstração, os próprios professores que tu vais convidar para workshops também vão usar as tintas, por isso vamos ver a versatilidade em vários pontos de atuação a Certo. acontecer. Por isso, eu estou muito ansioso por esse dia, tens noção? Estamos aqui a criar muito, Estamos, muito em torno mas disso. Eu isto acho sim, que, sim, é um sonho a tornar-se realidade eu acho que e sim. chamar muitas daquelas pessoas que nós estamos a falar da comunidade artística também ajudarem, também é bonito, pessoas que são de fora, que alguns têm os seus próprios ateliês, verem a utopia, darem o seu melhor para também potenciar isto, eu acho que é uma coisa muito interessante. E depois aquilo vai ter 2 andares e no andar de cima vai ser só para artistas terem ateliês e vamos fazendo residências. É um dos nossos propósitos, é ter residências também, porque depois a pessoa com residência, que pode ser nacional ou internacional, tem um quartinho para ela, com casa de banho, tem o seu espaço. Portanto, também queremos criar residências nesse novo espaço da Utopia, vai ser fantástico. Vai ser espetacular. Já Vai, fica aqui a semente semeada, para vocês estarem exatamente. atentos, acompanharem aqui a Dar de Cor, que eu também vou, sempre que for oportuno, ajudar na divulgação. Sigam o Pedro e, consequentemente, a Utopia. E Por vamos isso, vêm cá ter um acima, mega expositor, sigam. nós já temos um expositor na Utopia, criado por ti para as tuas Único, tintas, mas vamos único. ter um Tu expositor tens o novo único. para a inauguração. Tu tens peças de museu na É Utopia. verdade, Tu tens noção disso. eu tenho peças do Lionel e não estávamos a falar, tenho peças do Lionel que dizem, epá, tu ainda tens isto. Coisas que as primeiras remessas tu mandaste sempre para mim, para eu vender no outro mas eu tenho coisas que Sim. são já de museologia Vou dar, e que eu me claro, orgulho de as poder completamente. ter na Opa, tão Utopia. fixe. Tão fixe estamos a falar desta história dos dois que acabámos por crescer um bocadinho juntos. É Eu estou verdade, nisso na Utopia. é verdade. E a Dar de Cor temos sempre partilhado e E a caminhado juntos satisfação nesta que cena. nós temos por ver o outro a crescer e as A coisas a crescer. funcionar, e os nossos sonhos, não é? É tão bom, é tão bom. A sério, partilhar isto e com toda a gente aqui que nos está a ouvir. Por isso, sigam-nos, continuem aqui junto de nós, da nossa comunidade. Quem quiser entrar na comunidade da Dar de Cor, que está a acontecer lá o desafio, a fervilhar todos os dias. Por isso, podem 30 mandar mensagem. pinturas 30 de dias, é seguida. a loucura. 30 dias, 30 pinturas. Por isso, E o os Lionel alunos do ajuda Pedro, a patrocinar a coisa. faça a minha parte, faça a minha parte. E vai haver exposição desse desafio, vai Ah, ser a cena ótimo. mais incrível. Ótimo. Isso é mais um acrescento para as Mais uma, pessoas participarem. é, Eu vou falar também na surgiu Utopia para essa mais oportunidade. gente participar Pode nisso. entrar, partilhas o link depois, Sim, sim, ou sim. pedes-me para eu partilhar e Muito bem. ajudo nisso.
Alunos do Pedro, não se esqueçam, faltam 1h30 para terminar É o desconto. promoção a 20%. A promoçãozita, por isso partilhas lá também no teu grupo. E foi uma conversa incrível, Pedro. Gostei muito deste bocadinho. Temos que marcar mais. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Não te sintas tímido para a próxima. Nada, não. O meu problema é só parar de falar. Porque falar eu não Pois. tenho. Não Já é? vi que não tens grandes problemas com isso. Por isso eu hoje fiquei aqui sossegadinho, tive grande trabalho, foi só aqui 2 ou 3 perguntinhas. A Mónica, há bocado, quando isto foi abaixo, a Mónica mandou-me uma mensagem a dizer: deixa o Lionel falar mais um bocadinho. Mas eu acho que não consegui. Não dá. Não, tiveste muito bem. O protagonismo aqui é para vocês, não é para mim, por isso é para isto que servem Obrigado. estas lives. Obrigado também pela Pessoal, disponibilidade, Lionel. Fica aqui o convite para a próxima quarta termos aqui então a próxima live com um próximo artista. Vai ser anunciado no seu devido tempo, por isso não se esqueçam de estar aqui sempre presentes. Quartas-feiras à noite, às 9 horas, temos aqui sempre uma entrevista com artistas. Pedro, foi um grande prazer ter-te aqui. Um grande abraço. Olha, muito obrigado. Vamos nos vendo e felizes pelo percurso que temos feito juntos. Tem sido incrível. Pedro, um abraço. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, Lionel. Boa noite. Até já. Até já.